Caros irmãos e irmãs, mais uma vez, graça e paz, boa noite a todos. Vivemos tempos difíceis, mas nós podemos vislumbrar pela fé, como servos e servas do Senhor nosso Deus, tempos abençoados também. E mais, muitas vezes não damos conta de que os tempos difíceis são também tempos abençoados, tempos de bênção, não é? Vamos cantar isso, irmãos, hino 172 do Inário Novo Cântico, chuvas de bênçãos, que na sua primeira estrofe diz assim: chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus. Que o tempo que estamos vivendo, o momento atual, seja, a despeito das dificuldades, um tempo bendito nas nossas vidas. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos a bênção dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao verso 10. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 ao verso 10. Vamos dar sequência à nossa nova série, iniciada na última segunda-feira, Diálogos e Confrontos. São os encontros de Jesus com seus contemporâneos. E se você parar para prestar atenção, grande parte, até por que não dizer a maior parte, dos ensinos do Senhor Jesus foram repassados, foram ministrados por ele em encontros assim, com uma ou mais pessoas. Muitas vezes eram multidões, né? Mas muitas vezes também com uma pessoa, duas. Os encontros de Jesus foram utilizados pelo nosso Salvador para que o Evangelho fosse comunicado. E aqui nós temos mais o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Vamos ler, irmão, João 4, de 1 a 10. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João,
se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Lemos até o versículo 11, não é? Irmãos, por que é que nós amamos alguém? Por que motivo você ama alguém? Essa pergunta pode parecer estranha, não é? Afinal, como dizem, o amor não se explica. No entanto, o fato é que o amor pode sim ser explicado. A razão do amor humano reside na pessoa amada, no foco desse amor. É simples assim. E isso é um verdadeiro problema. Se essa pessoa de alguma maneira mudar, o amor humano estará em risco, não é verdade? Percebam então que enquanto o ser humano ama porque, Deus, ao contrário, de forma totalmente diferente, ama apesar de. Isso porque até o melhor dos seres humanos ainda é odioso aos olhos de Deus, se não for visto por meio da graça que há em Cristo. Por causa desta característica do amor de Deus, muitas vezes Deus, com esse amor, nos surpreende. Como pode o fulano, aquela pessoa, ter se convertido? E muitas vezes, irmãos, nos indigna a ponto de colocarmos à prova a sabedoria de Deus ao resolver chamar uma pessoa tão má aos olhos da sociedade à sua salvação. Na verdade, foi justamente esta a reação dos discípulos de Jesus ao vê-lo conversando com esta mulher aqui citada no texto que lemos, a mulher samaritana. Nós não lemos lá no versículo 27, está mais à frente no capítulo 4, mas o verso 27 diz que chegaram os seus discípulos e se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma mulher. É interessante isso, não é, irmãos? A minha pergunta é: será que em casos semelhantes nós não temos imitado os discípulos, quando na verdade nós deveríamos imitar o próprio Jesus? Sabemos que haviam barreiras, não é? Até culturais naquele momento da história, naquela época, a época do Senhor Jesus e dos discípulos, e que era muito raro essa conversação de homens com mulheres publicamente. No entanto, o caso aqui é de Jesus querendo alcançar uma vida. E ele quebrou essa barreira. E eu repito, irmãos, nossa reação muitas vezes se assemelha mais à reação dos discípulos, não querendo que aquela barreira fosse transposta, do que imitando o próprio Senhor Jesus. Nós devemos aproveitar as oportunidades. Eu gostaria então de começar a pensar sobre esse encontro de Jesus aqui com vocês, porque isso tem lições preciosas. Quando os olhos começam a se voltar para Jesus, naquele momento da história ali, por conta até da quantidade de discípulos que começava a segui-lo, por conta do que Jesus falava e fazia, Jesus, diz o texto, resolveu fazer uma viagem rumo ao norte, resolveu deixar ali a Judéia e tomar o rumo da Galileia. E entre essas duas regiões estava Samaria. Samaria, irmãos, era terra natural de desafeto ali dos judeus. Desde os tempos de Esdras e Neemias isso se dava. E você, com certeza, já ouviu falar o porquê, não é?
por causa da miscigenação com povos pagãos que os samaritanos tinham. Os samaritanos não eram aceitos na comunidade judaica depois do exílio, depois que o povo de Israel foi levado para o cativeiro, em razão justamente dessa miscigenação. O que nós queremos dizer com isso, né? É que os samaritanos tinham sangue judeu, mas misturado com outros povos, ou seja, aos olhos dos judeus, eles não eram judeus puros. E isso criava barreiras enormes. Os judeus, diz o texto, não se davam com os samaritanos por conta disso. Jesus rompeu com essa barreira para alcançar uma vida ali. Jesus ficaria na Galileia por algum tempo. E Samaria, então, era somente um lugar de passagem. Será que era somente um lugar de passagem, irmãos? Com certeza, de maneira nenhuma, não. Como disse João Calvino, ao comentar esse texto aqui de João 4, Jesus sabia muito bem o próprio modo de agir e ele fez um proveitoso uso das oportunidades para não permitir a perda de um momento sequer. E creio que nós precisamos parar para analisar isso aqui, irmãos. O nosso mestre não se viu em Samaria como fruto do acaso. O Senhor Jesus não enxergou a necessidade de passar por Samaria para chegar até a Galileia como sendo uma coincidência, como não tendo importância, um lugar, um simples lugar, um mero lugar de passagem. De forma alguma, era o lugar e a hora de cumprir a mais importante incumbência da sua missão, anunciar o evangelho do reino. Essa sempre foi a prioridade do nosso Salvador, né? Era algo muito claro na sua mente que ele transparecia, que ele falava sobre isso, mais até do que curas e milagres, em suas próprias palavras, ele queria pregar o evangelho do reino. Nós lemos no evangelho de Marcos, logo no capítulo 1, Jesus dizendo: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Portanto, Samaria estava entre a Judéia e a Galiléia, entre onde Jesus estava e aonde Jesus queria ir. Samaria estava ali no meio disso. E nós podemos aplicar para a nossa vida, dizendo que Samaria estava entre a Judéia e a Galiléia, na passagem por onde Jesus tinha que passar, da mesma maneira que entre a nossa casa e o nosso trabalho está o ponto de ônibus, ou entre eu aqui e o médico, a consulta que terei, está a sala de espera, ou entre a fome e a comida está o restaurante, não é? Enfim, irmãos, é algo para se pensar. Não há, na vida do cristão, lugares simplesmente de passagem, coisas que acontecem em situações e lugares mesmo que simplesmente são obra do acaso. Não há. Jesus teve que passar por ali, não porque simplesmente era a rota, mas porque também ele queria, repito, alcançar essa mulher samaritana com o evangelho do reino. Um pastor conta a história de um presbítero que mudou de país por conta do seu trabalho, e ali onde ele passou a morar só havia uma única igreja evangélica perto da sua nova casa, e essa igreja passava por um período dificílimo, membros e a própria liderança totalmente desmotivados. Foi a oportunidade desse irmão colocar em ação os dons que Deus confiara a ele. Ele por um tempo até relutou quanto a essa mudança, mas por fim ele percebeu a mão de Deus. Depois de 3 anos, por meio da instrumentalidade desse irmão, desse presbítero, aquela igreja passou por um processo de revitalização espiritual, irmãos. Esse irmão, esse presbítero, concluiu que, na verdade, acima de ter se mudado para outro país por conta de motivos profissionais, muito acima disso, era Deus, era a mão de Deus. Deus o levara para lá para contribuir com aquela igreja que estava doente, que estava carecendo de revitalização. Isso, irmãos, é um senso correto de oportunidade.
Não há casos, não há lugares de passagem tão somente na nossa vida. Eu falo de novo. Tendo o reino de Deus em primeiro lugar, não há coincidências, não há casos para o cristão. Ele é agente do reino aonde quer que esteja. Ele deve florescer onde Deus o plantar, seja qual for a situação em que Deus o coloque. Precisamos deixar essa ideia do acaso de lado, porque ela não é bíblica, ela não é real. Mas, além disso, irmãos, nós precisamos deixar também as desculpas de lado quando o assunto é alcançar vidas com o evangelho do Senhor Jesus. Você já reparou que o nosso coração é especialista em transigir diante das nossas responsabilidades? Somos especialistas na arte de esquivar. Deixamos escapar muitas oportunidades por conta disso, pensando que coisas como timidez, como cansaço, como falta de tempo, como medo de incomodar, podem nos justificar. Se esses argumentos fossem realmente válidos, Jesus não teria falado, não teria alcançado aquela mulher, não é? Não teria falado do evangelho para ela. Porque, segundo o texto, irmão, Jesus estava cansado da viagem. Ele precisava se assentar um pouco até para recuperar o fôlego. O verso 6 mostra isso, né? Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Ele estava também com sede. O verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E é interessante, irmãos, muito provavelmente Jesus estava com fome também, porque a conversa com aquela mulher se deu bem na hora do almoço. O verso 6 diz que era por volta da hora sexta. O judeu começa a contar o dia, né, as horas do dia, a partir das 6 da manhã. Então, hora sexta, meio-dia. Outro fato, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, comprar alimento, diz o verso 8. Então, Jesus, cansado, com sede e com fome, mesmo assim, ele aproveita a oportunidade, ele deixa qualquer desculpa de lado para alcançar uma vida. Você já se viu em uma situação assim? Cansado, quem sabe estressado, quem sabe atarefado, ou com fome e sede, e Deus coloca ao seu lado, e Deus lhe apresenta uma situação, alguém para ouvir da salvação, para ouvir de uma palavra de Deus a partir de você? Oportunidade. Não é à toa que Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai, não é? Está aqui no versículo 34 deste capítulo. E também Jesus diz que não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As dificuldades e limitações físicas eram reais ali. De fato, Jesus estava cansado, de fato ele tinha sede e fome, o que demonstra até a sua plena humanidade, não é? Jesus, plenamente humano, plenamente Deus. Mas mesmo isso sendo real, isso não consistia em motivo suficiente para ele deixar a missão dele em segundo plano. E nós também temos essa missão, irmãos, a missão de alcançar vidas. Jesus, sendo perfeitamente homem, tendo passado por provações em seu próprio corpo, ele venceu toda e qualquer desculpa. Isso é de grande encorajamento para nós, para que cada vez que ameaçarmos sucumbir diante de desculpas, nós nos lembremos do nosso Salvador, nos lembremos de Cristo. Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu quero, irmãos, hoje parar por aqui. Temos muito mais lições deste encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lembre-se do que nós falamos no começo, né? A maior parte, ou grande parte dos ensinos de Cristo foram ministrados em encontros como esse. E aqui relatados no Novo Testamento. Mas hoje eu quero fechar mais uma vez ressaltando o que vimos aqui. Precisamos, irmãos, deixar de lado toda a ideia de acaso ou coincidência, como se a vida não tivesse sentido,
como se os acontecimentos fossem assim surgindo aleatoriamente. Essa não é a visão cristã. Isso não confere com a vida verdadeira que temos em Cristo, não é? Isso denota falta de esperança no Senhor. Nada disso. Não há casos, não há lugar de passagem tão somente. Até mesmo essa pandemia. Nós não estamos atravessando isso, irmãos, porque foi um amontoado de situações que motivaram esta ordem de coisas, mas não há sentido algum nisso. Não. Deus está à frente. E estamos passando e temos que viver plenamente esses dias, enfrentar com fé, reconhecendo que Deus está à frente, tem lições para nós e que temos que, com base na palavra e numa vida de oração, nos fortalecer nesse momento. Deixe de lado toda a ideia de acaso na sua vida. Segundo lugar, deixe também as desculpas de lado quando o assunto é você levar o evangelho do reino a outra pessoa. Quem sabe você já tem acumulado também estas desculpas para se esquivar, para deixar de desincumbir desta responsabilidade, não é? Você é instrumento de Deus para alcançar vidas. Como perguntamos nos últimos estudos aqui, como eu coloquei aqui, é possível que Deus esteja querendo abençoar e alcançar outras pessoas ao nosso redor através da nossa vida no meio desta crise toda, em meio a esses dias atípicos. Então, longe de nós, timidez, cansaço, falta de tempo, medo de incomodar. Enfim, nós estamos aqui para aproveitar as oportunidades criadas por Deus, o tempo oportuno. Deixemos de lado a ideia do acaso, deixemos de lado também as desculpas. Vamos orar, irmãos, neste momento, e pedir graça da parte do Senhor sobre as nossas vidas? Oremos então. Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos nessa hora, Deus, deixando, ó Deus, transparecer a nossa alegria, porque o Senhor, ao se encontrar com várias pessoas, ministrou a elas, porque o Senhor não se esquivou de abençoar vidas, a despeito da situação em que o nosso mestre estava passando. Aqui, no texto que lemos, cansado, com sede, fome, estava pronto a ministrar, a levar as palavras de esperança, as palavras da salvação. Ó Deus, tantas vezes nós nos calamos, tantas vezes nós nos escondemos atrás das nossas desculpas para não sermos instrumentos do Senhor em situações as mais variadas. Cremos que há pessoas à nossa volta, colocadas pelo Senhor mesmo, nos lugares onde passamos e que precisam ser alcançadas. Ó Deus, desperta-nos e usa-nos. Mas, ó Deus, também abre os nossos olhos, te pedimos, para compreendermos que não há lugares de passagem meramente na nossa vida, porque não existem acasos, não existem coincidências. É o Senhor, é a mão do Senhor na sua providência que orquestra e que governa todas as coisas. Por isso há um sentido em cada situação das nossas vidas. Que ao compreendermos isso, tenhamos descanso em Ti. Que ao compreendermos isso, peçamos cada vez mais a Tua direção para, abençoados por Ti, abençoarmos com a graça e com a mensagem do Senhor outras pessoas ao nosso redor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã, agora, depois de meditarmos na Escritura, vamos à oração, vamos clamar ao Senhor a sua bênção sobre nós, não é? Então você reúna a sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, irmãos, enfim, quem está aí na sua casa, onde você esteja, e vamos nos colocar na presença do Senhor em oração. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus desejar.